Sim, galera! Espião tá aqui para o vídeo de dicas da rodada de número 11. Olha aqui como o nosso time principal foi na última rodada. Não tínhamos William, acontece, muitos bons cartoleiros também não tinham. Fechamos com 68, mas no ano, galera, time do sócio aqui, nosso time principal já tá com 733. Isso aqui no Nacional representa, olha só, galera, no Nacional isso quer dizer nada mais, nada menos, estão na posição 30 mil. Isso é muito bom, galera. Essa é uma posição legal. Subimos posições essa rodada, inclusive. Para você que joga ligas pagas, investiu dinheiro, aí eu vou recomendar o nosso plano de sócio, que está só R$ 69,90 até a última rodada. Tem acesso a esse time, a time de valorização, que já voou em outras temporadas e muitos conteúdos. Mas se você está aqui só pelas dicas, para ver aquelas estatísticas que o espião fala, que quase nenhum lugar fala, né? Média a cada 90 minutos, média básica a cada 90 minutos, dados de participação em gol. Então você está no lugar certo, tá bom, galera? Bom, então vamos começar escalando o nosso time estatístico, baseado nas estatísticas. Galera, ó, esse aqui vai estar no time, tá? Que é o Pedro, né? O Pedro é o jogador com mais participações em gols por jogo. Ele tem 10 jogos e 7 participações em gols, tá? Então, ele lidera as estatísticas de participação em gols por jogo. Não me importa ser um clássico, porque, na verdade, também é líder contra a lanterna. Então, é no Maraca. Eu acho que sim, o Pedro tem muita chance de bem. Vou até colocar faixa de capitão nele, galera. Isso mesmo, sem medo de colocar faixa de capitão. É clássico também, mas não dá para desprezar o Wesley, que também vai estar no time. Galera, os números desse cara estão muito bons. Além de 4 gols e 1 assistência em 8 jogos, o Wesley tem uma média básica de 4,5 pontos. Galera, isso é muito alto, 4,5 pontos, né, galera? 4,5 pontos. Não dá para desprezar o fato de que o Wesley não é só um jogador que está bem com gols, com assistências, mas também ele consegue pontuar mesmo ali sem participar de gol, né? Média básica muito alta, tá muito interessante esses dados dele. Sim, nessa rodada, nós vamos apostar que o Mito Wesley vai fazer uma boa rodada. Então o Wesley também está escalado. Eu tô com um pouco de dificuldade, porque, como vocês sabem, esse time que a gente escala aqui, né? Ele é muito voltado para estatísticas. Então, se a gente for olhar, tem alguns outros jogadores aí com estatísticas legais, mas que a gente não. Assim, o Hulk, por exemplo, não está com estatísticas tão legais. A gente sabe que ele tem muito potencial na rodada, né? Ele tem aí um gol e 2 assistências em 6 jogos, né? Um jogador bom, mas esse ano a média do Hulk não está tão alta, por exemplo, né? É um jogador que muita gente gosta, né? Tem o Verratti contra o São Paulo. O Verratti tem uma média legal, 6,28, né? Já passou aí da pontuação de 5 pontos, já passou 5 vezes de 9 jogos, tem 4 gols, né? É um nome que tem número, sim. O próprio Paulinho também, se a gente for olhar, tem 3 gols e 1 assistência em 8 jogos. Metade dos jogos ele passou dos 5 pontos. Tem número, né? Tô passando estatísticas com vocês, né? Infelizmente, Caleri e Luciano, o Caleri esse ano tá com estatísticas bem tímidas, a meu ver, tá? 2 gols e 1 assistência em 9 jogos, acho meio tímido. O Luciano, 3 gols em 9 jogos. Então são nomes aí que a gente tá falando de números aqui, estão um pouco tímidos, tá? Bom, eu vou fechar meu ataque com o Mastriani e eu vou explicar para vocês o porquê, mesmo gostando muito de outros nomes que eu vou falar aqui, como o Júnior Santos e o Everaldo. O Mastriani, a questão do Mastriani é que ele teve uma minutagem muito baixa, né? E agora ele é titular do time. A média do Mastriani a cada 90 minutos é de 9,5, né? O Mastriani tem aí 4 gols já em 9 jogos. O cara é muito artilheiro, né? Então ele não tem uma minutagem tão alta e tem 4 gols. Então o Mastriani, pela altíssima média, a cada 90 minutos é o cara que vai fechar o nosso ataque, tá? Então, Mastriani fecha o nosso ataque, tá? Galera, ó, o Júnior Santos também é um nome interessante. O nome aí que tá, tem 10 jogos e já passou dos 5,5 vezes, né? Tem 3 gols e 2 assistências. Então também tá com números absolutos interessantes. O próprio Everaldo, galera, olha, o Everaldo tem um confronto aí contra o Cruzeiro, bate pênalti, né? Batedor de pênalti dos times, mas, galera, Everaldo já tem 5 gols em 10 jogos, né? Também é um nome aí que as estatísticas não estão mentindo para ele. Tá bom, galera? Estatísticas para o Everaldo estão interessantes, né? Tem que ver isso aí, né? Bom, eu não vou recomendar o Luiz Fernando, porque ele é goleiro. Quem viu a última rodada entendeu minha piadinha. Luiz Araújo, galera, ó, Luiz Araújo, pela minutagem dele, a média dele tá até boa, 7,28 a cada 90 minutos, né? E a gente sabe aí que com os desfalques do Flamengo, ele tende a ter uma minutagem maior.
Estevão também tem que falar, é um baita nome para rodada, tá? Inclusive eu tô pensando em encaixar ele nos outros nomes. O Estevão, galera, a grande questão dele é que a média básica dele a cada 90 minutos é absurda, ele tem 5,93 de média básica a cada 90 minutos. 5,93 a cada 90 minutos. Isso é muito alto, né? A média dele a cada 90 minutos é 10,37. Se você assistir o jogo do Palmeiras contra o Bragantino, cara, foi detalhe esse cara não ter feito gol. Ele deita. Não à toa ele era chamado de Messinho quando ele era mais novo. Então, alguns jogos deles ruins no começo é porque ele teve minutagem alta, mas com a minutagem crescente ele fez excelentes pontuações, tá bom? Vou falar do Elinho também, galera. Não posso ser injusto que o Elinho tem 6 gols e tem 6 jogos, 2 gols e uma assistência. A minutagem dele foi baixa em alguns. O Elinho, se a gente for olhar a média dele a cada 90 minutos, é boa, tá? É de 8,11. Então, ele sendo titular, tendo mais minutos em campo, a gente espera, né? Ó, números que eu tô falando aqui que você não vai ver em todo lugar. A gente espera que com essa minutagem dele mais alta, ele consiga realmente fazer uma boa partida. Os demais atacantes não têm números bons, tá? Fiquem ligados aí se os dúvidas saem da dúvida, principalmente o Everton, tá? O Everton Cebola, o que ele jogou bem, tá? Infelizmente ontem saiu muito cedo, mas a média dele a cada 90 minutos é 11,19 e 5,77 a média básica a cada 90 minutos. Então, se o Cebola jogar também, tem números interessantes, tá? Igual eu falei, média um pouco mascarada por alguns jogos que ele teve minutagem baixa. Beleza? Bom, galera, no meio de campo, ó, William Oliveira já estava no nosso time aqui que eu escalei do canal rodada passada e vai de novo, porque 5 gols em 8 jogos é um negócio que não dá para desprezar, galera. Realmente está numa fase muito artilheira o William Oliveira. Eu acho que é realmente um nome muito bom, muito diferenciado aí, já está nos meios de maior média. Então, eu acho que o William Oliveira é um nome muito bom. Como o nosso time, como eu falei, um viés mais estatístico, né? Nomes aí com mais estatística, a gente também vai no Matheus Fernandes, tá? Que é um nome que eu já falei que, nossa, eu já tô cansado de falar do Matheus Fernandes. Mas, ó, para começar, a média básica dele é muito alta, tem a média básica de 5,28, e além disso teve um gol e uma assistência, tá? Então, e a minutagem dele não foi tão alta nesses jogos. A média básica dele a cada 90 minutos é 8,55. Galera, 8,55. Isso aqui é um absurdo, galera. Isso aqui é um absurdo. O Matheus Fernandes está desarmando todo mundo, além de já ter participado de gol. Cara, 17 desarmes em 5 jogos com uma minutagem não muito alta. Isso aqui é muita coisa. Isso aqui é muita coisa, tá? Bom, o outro jogador que vai ter no time aqui, sim, Lucas Moura. Na última rodada não jogou muito, né? Mas tem 2 gols em 4 jogos e a última rodada deu uma baixada na minutagem dele. A média dele a cada 90 minutos é 9,33 e a média básica dele a cada 90 minutos é 4,07. Então, o Lucas Moura, os números dele deram uma baixada por causa de um jogo que ele jogou uma minutagem baixa, tá? Não se iluda. Bom, o Veiga, como eu falei, a gente aqui não está muito focado em jogadores com estatísticas ruins, e o Veiga só você pode até escalar o Veiga, mas estatisticamente falando, ele estava mal. Ele foi bem na última. Vai deslanchar, mas aqui o nosso foco são jogadores para estatística. O próprio Scarpa também, galera, 3 gols e 2 assistências em 9 jogos. Isso faz do Scarpa, de todos os meias, né, junto com o William Oliveira, o meia com mais participações em gols, né? E com o Mateuzinho do Vitória. São os 3 meias que têm mais participações em gols. São 5, né? No caso do Scarpa, 3 gols e 2 assistências. O ruim é que nessa ele perde o pênalti, né? O pênalti não é mais dele, né? Mateuzinho, baita nome também, ó. Também tá no topo de participações em gols por jogo, 2 gols e 3 assistências em 9 jogos. E o Mateuzinho também tem uma média básica bem legal aí, quase nos 4 pontos, né? Então o Mateuzinho também lidera algumas estatísticas para a gente poder falar dessas estatísticas que ele lidera. Nicão também, galera, tá surpreendente, principalmente na média básica. A média básica do Nicão tá 4,63. E como no começo ele não estava tendo uma minutagem tão alta igual agora, a média básica do Nicão a cada 90 minutos é de 6,35, galera. Galera, isso é muita coisa. Muita coisa nessa média aqui do Nicão, galera. Vamos seguindo aqui. O Everton Ribeiro passou de 5 pontos aí em 4 de 10 jogos. As estatísticas do Everton Ribeiro estão ok, não estão saltando aos olhos, né? Mas tem aí 4 jogos acima de 5 pontos, então, né? Estatisticamente falando, a gente tem um jogador com dados interessantes. Zaratio, que já vem de 2 gols em 9 jogos. Falando das estatísticas do Zaratio aí, em 3 desses jogos ele passou dos 9 pontos. Então, estatísticas mais baixas aí para o Zaratio, tá?
Seguindo aqui, Jean Lucas também está voando. Jean Lucas está voando, tá, galera? Tem 1 gol e 2 assistências em 9 jogos, também tem uma média básica legal. O Jean Lucas já passou dos 5 pontos aí 4 vezes, né? E nas outras aqui ele ficou muito perto dos 4 pontos. Pontuação ruim não é muito com ele. Então, estatisticamente falando, também é um nome que eu estou aqui recomendando para vocês. E os demais nomes? Bom, acho que eu vou terminar com o Garro, que tem uma média básica bem interessante. Então, assim, se participar de gol, estoura, né? É o que a gente sempre fala. Mas acho que o jogo é meio complicado para o Corinthians, que não tá tão bem. Mas a média básica do Garro é 3,87, né? Tá muito bem sem SG. Se você joga tiro curto, não se esqueça. Fernandinho é batedor de pênaltis. Demais jogadores, galera, vou ser bem sincero para vocês que, estatisticamente falando, não estão um estouro, uma coisa assim muito forte, não. Os outros meias aqui estão devendo sim. Vamos fechar o nosso time. Galera, vamos falar de média sem SG, porque às vezes o SG é ingrato, a gente viu isso na rodada passada, né? Quem é o lateral que tem mais média sem SG de todos? O nome dele é William. William, galera, ó. 6,98 de média, sem o SG. Sem o SG. Média básica, 4,09. 2 gols e 2 assistências em 9 jogos. Galera, batedor de pênalti do time, não dá para ignorar, né? Valorização. Galera, já chega, já tá na rodada 11, tá? E quem que vai ser o outro lateral que eu vou escalar? Bom, eu vou escalar o Cuiabano também pela média sem SG. Na última rodada, 5,7 sem nada. Cuiabano é o segundo maior lateral de média sem SG, só perde para o William, 5,68, tá? 5,68 é a média do Cuiabano sem o SG. Então, é um nome interessante, sim, galera. Cuiabano, mesmo que perca o SG para o Criciúma, ele tem chance de pontuar acima de 5 pontos, assim como fez várias vezes. Além de 1 gol e 2 assistências em 8 jogos. Bom, mas é claro que tem muita estatística para o Piquerez, que tem uma média muito alta, né? Piquerez já passou dos 5 pontos aqui, galera, ó. Em 6 oportunidades de 9, tá? Ele passou aqui dos 5 pontos. Piquerez tem uma média boa sem SG, 5,41, né? Média básica boa de 3,63. E os SGs que ele conquistou no Palmeiras. O próprio Juninho Capixaba tem uma média básica muito alta, né? 4,61. A média básica do Juninho Capixaba é realmente um estouro. Na última rodada, mais um estouro de média básica, 7,20. Né? Então, sem o SG, ele ainda é bom lateral. O Marcelo, ele tem estatísticas boas sem SG, uma média de 5,46, mas essa rodada não acho que pega o SG, não. Né? Então fica aí, só vamos ressaltar as estatísticas do Marcelo sem o SG mesmo. Bom, eu confesso para vocês que eu acho que se a gente for falar assim de lateral sem o SG, né? Que lateral que tá bem sem o SG. Tira o SG desse lateral, como que ele fica? Eu acho que o último aqui que a gente pode falar sem o SG, galera, é o Wellington de São Paulo. Também na última partida, 5,10 de média básica. A média do Wellington sem o SG, deixa eu pegar aqui na minha tabela, a média dele tá 4,39 sem SG. Pode ser que dê boa. Se você for escalar o Wellington, ele perde o SG e fica ali nos 5 pontos, tá bom? Bom, galera, demais laterais aí a gente vai depender muito do SG, a gente vai depender de outras estatísticas que a maioria deles não está tendo, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que os laterais que eu falei aqui estão liderando. Talvez o Ayrton Lucas, que tem uma estatística ali meio residual, né? Não foi bem na última, mas se for olhar o histórico do Ayrton Lucas, ele tem aí 3,5 de média básica. Talvez ele consiga fazer uma boa partida. Mas os demais, se a gente pegar as estatísticas, são muito dependentes do SG, né? Mas o Esquivel talvez tenha lá sua chance, né? Já tem 2 assistências em 9 jogos, né? Então o Esquivel talvez teria sua chance. Bom, como eu falei, os demais realmente essa temporada estão devendo, estão precisando melhorar, estão precisando aí de mais dados, de mais potencial. Bom, galera, na zaga, eu já falei para vocês isso mais de uma vez, não temos zagueiros mitos de média básica. Esse ano não é a temporada igual a gente teve no passado, na época da roubada de bola, Cuesta e Jeromel. Não temos zagueiros mitos de média básica, tá? Então, para a gente escalar o nosso time, a gente precisa tentar. E também, galera, a participação em gol, só o Kaká, o Bastos e o Wagner Leonardo, que tem mais de uma participação em gol. Mesmo assim, se eu for parar para pensar, o Kaká tem um gol e uma assistência em 7 jogos. Em 5, então, ele não participou. Wagner Leonardo, um dos jogos, ele bateu o pênalti no final do jogo, onde já tinha saído Oswaldo, Mateuzinho, os batedores, né? E o Bastos, realmente, 2 gols em 10 jogos.
Então, se você quer escalar um zagueiro pensando aí que não vai pegar o SG, o Passo já está com 2 gols, né? Mas 10 jogos também, né? 2 gols para não fazer na maioria. Então a gente tem que tentar pensar nos times aí que estão mais firmes de SG, com histórico maior de SG, tá? Para tentar escalar esses jogadores, tá? Então, a duplinha para mim nessa rodada é Naves e Murilo. São os 2 jogadores com maior regularidade, tá? O Naves, em 3 jogos de 4, cadê o Naves aqui? Em 3 jogos de 4, ele passou dos 5 pontos, tá? Porque SG, Palmeiras é o time que pega mais, pegou 6 SGs já. Murilo, mesma coisa, ó. O Murilo, em 5 jogos de 9, ele passou dos 5 pontos. Então, galera, se o negócio é o SG, se zagueiro realmente tá difícil de média básica de SG, vamos nesses caras, tá? Outros SGs para rodada, pode ser que o Flamengo pegue o SG, né? Muita gente falou do Léo Ortiz de volante, não tem feito nada demais. Arboleda também é um zagueiro historicamente bom, né? O Bastos já recomendei. Kaique Rocha. Teve um outro jogo bom aí também. No seu mando pode ser embaçado. Pedro Henrique é um zagueiro com um histórico bom de cartola de outras temporadas. Também é um zagueiro aí que pode dar boa. O próprio Léo Pereira, né? E, galera, vou ser bem sincero com vocês. Nos outros jogos aqui, vocês estão vendo chance de SG? Eu não tô, tá? Tô achando a rodada meio ruim. E goleiro? Tem algum goleiro aí se destacando nas defesas? Tem algum goleiro aí que, mesmo sem o SG, consegue fazer uma pontuação boa? Bom, os 2 principais são João Ricardo e Marcos Felipe, tá? São os que têm maior média de defesa. João Ricardo são 38 em 9 jogos, são mais que 4 por jogo, tá? E o Marcos Felipe também. Então, os dois têm a mesma estatística de defesas, se a gente for considerar a média, né? Então, se você quer escalar um goleiro e falar assim, mesmo que perca o SG, eu quero ter uns pontinhos porque defende muito. São esses caras aqui, tá? Já temos aqui, né, o William que bate pênalti. Não faz muito sentido colocar o Marcos Felipe se tiver um pênalti para ele bater, né? Bom, em termos de regularidade, né? Quem que é o goleiro mais regular? Quem é o goleiro que mais passa das pontuações básicas? É o Everton, né? O Everton, galera. O Everton passou 7 vezes aqui dos 5 pontos, né? Inclusive na última com assistência. Meu Deus, não é comum de ver, né? Então vamos no Everton mesmo, vamos aqui na maciota. A gente escala o Everton no gol pelos bons números, tá bom, galera? Os outros goleiros, galera, é SG, porque eu já falei que não estão regulares, né? Os outros goleiros é SG. Então, eu acho que talvez o Léo Link, eu veja que existe uma chance de SG aí pro Léo Link, né? Pelo confronto. E talvez pro Rossi também, mas assim, mais ousado, né? Acho que o Rossi é mais que clássico, e clássico, de vez em quando o clássico dá uns SG aleatório. Acho que é por isso, tá? E treinador, já não temos pro Abel, já não temos pro Tite, já não temos pro Cuca. São baitas treinadores. Vamos tentar analisar estatísticas de treinador aqui. Bom, o Abel, realmente, galera, ó, o Abel é melhor para rodada. Como que você vai negar essa estatística aqui que o cara passou dos 5 pontos em 8 rodadas? De 10. Não dá para negar. O Tite também tem uns números interessantes, tá? O Tite passou aí já 5 vezes dos 10 pontos também, dos 5 pontos, perdão. O Abel 8 vezes dos 5 pontos, tá? E o próprio Cuca, principalmente no mando da rodada, tá? O Cuca no mando aí tem uma média de 7,47. O Abel, para mim, ainda é o maior porque tá mais regular. Mas, se for para escolher nas cartoletas que eu tenho, eu vou no técnico do líder, que é o Arthur Jorge, que é um dos técnicos mais regulares dessa bagaça, em 6 jogos de 10. Do líder não, né, galera? Do Botafogo, né? Que era um dos líderes nessa rodada, acabou perdendo a liderança ali, né? Mas enfim, do vice-líder Botafogo, perdão, passou aí dos 5 pontos várias vezes, 6 oportunidades já, e algumas beirando aqui os 3, 4 pontos, tá bom? Então a estatística dele tá legal. O Ceni também tá com estatística legal, tá? Porque o Bahia tá bem, então 6 vezes já o Ceni passou, 5 vezes já, não, 6, né? 6 vezes o Ceni passou dos 5 pontos, né? Tem que lembrar que esse jogo da segunda rodada contra o Fluminense não valeu pro Cartola, então já tô contando esse jogo, tá? Então, em termos de números, são os melhores técnicos, tá bom, galera? Então estamos aqui com o nosso time escalado. Um abraço para você e bora mitar nessa rodada.